Sejam todos bem-vindos à nossa live de número 126. Hoje é o início da reta final. Hoje marca o fechamento da nossa série de 12 ordens da prosperidade, que são vinculadas com as 9 áreas da vida. Início, primeira live de fevereiro de 2026. E nós temos mais 70, depois de hoje, com hoje, 75 lives para finalizar a nossa maratona de 200 semanas ao vivo. Eu costumo dizer que quando eu fiz a primeira, não sabia o que eu... Não, a segunda... Não vou mentir, porque na segunda eu sabia já o que eu iria falar, mas na terceira eu não sabia o que eu iria falar. E agora nós estamos na 126ª. Vamos entrando aí, bom dia, quem está dando bom dia. Vamos encaminhando essa live, que é o nosso fechamento das 12 ordens da prosperidade. E a live vai ser especial, está preparado aqui. Vou trazer um livro fantástico, uma história linda, tudo prontinho aqui para entregar esse conhecimento para vocês. Essa live de hoje, ela é então o fechamento das 12 ordens da prosperidade que nós vinculamos com as 9 áreas da vida. E tem uma surpresa muito bacana que a gente preparou, que eu vou revelar para vocês no final. Revelar para vocês vai ser uma grande ferramenta de apoio, de diagnóstico. Mas aí no final eu conto para vocês. Então a live de hoje, gente, é uma live que eu já tinha feito essa série da outra vez, no ano passado, eu acho. E a live de hoje, ela foi só privada, né? Nós fizemos lá no Centro Empresarial Miller. E não foi, então, não tem essa live gravada. E então hoje nós vamos fazer pela primeira vez essa live ao vivo e a cores aqui aberta para ficar registrada, né, nos nossos arquivos aí do YouTube, né, produção? Agradecer a produção que está sempre comigo aqui, né? Pra vocês terem uma ideia, tem 6 pessoas que estão sempre ao meu lado aqui, hoje, nessa manhã. Então é bem importante a gente caminhar em união. Quando a gente caminha sozinho, a gente perde força, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que, né? Caminhar unidos? Para manter a brasa acesa, né? Quando alguém está mais baixo, na sua energia, no fogo da sua brasa, tem a outra brasa, né? Do lado que está ajudando a manter o caminho. Porque se é difícil perseverar, manter constância, manter consistência em grupo, caminhando com pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, imagina sozinho, né? Se em grupo é difícil, começar espasmos motivacionais é fácil. Vou melhorar minha empresa, vou melhorar meu relacionamento, vou melhorar... Espasmo motivacional é fácil. Constância e consistência no longo prazo, respeitar o tempo das coisas acontecerem entre semeadura, regar, adubar, o tempo da prosperidade, o tempo que precisa para uma semente germinar e daí dar frutos para desfrutar, precisa estar com mais pessoas com a mesma chama. Né?
Então esse é um ponto bem importante que vale para qualquer área da nossa vida. E entrando então nessa nossa live final, gente, que é a cereja do bolo, vocês vão ter quem acompanhou uma ou mais lives dessa série, hoje vai entender, por isso que eu pedi para mandar também em todos os grupos aí, porque hoje vai entender do que nós estamos falando nessas 12 ordens da prosperidade. O que é isso, né? Hoje vocês vão ver o fechamento e tudo vai fazer ainda mais sentido para vocês. Quem acompanhou todas já vai entendendo mais, mas aí todo mundo tem os seus afazeres e acaba acompanhando só fragmentos. Mas mesmo assim, quem não acompanhou tudo vai conseguir ter clareza do que nós estamos falando nesse tema das 12 ordens da prosperidade. Porque, de fato, gente, é a grande cereja do bolo. Eu tenho muitas anotações aqui para não esquecer, tá? Então, o que acontece quando a gente entende essa lógica de entre no reino? Que aqui ao vivo e a cores, eu quero dizer para vocês que tem a ver com caminhe nos caminhos do reino. O que quer dizer isso na prática, né? Isso tem a ver, meus queridos, minhas queridas, em ter decisões corretas em cada passo que a gente dá na nossa vida. Aqui eu botei Lucas 17, 21 para reforçar isso, porque Lucas 17, 21 diz o seguinte, ó, o reino de Deus está entre vocês. Então, o reino de Deus está aqui, ele não é um lugar para onde a gente vai quando morrer. O reino de Deus não é um lugar que a gente vai quando nós estivermos em frequência energética da iluminação. O reino de Deus está aqui entre nós. Agora, eu estou caminhando no caminho do reino de Deus, eu estou caminhando na direção em cada passo que eu dou, em cada decisão que eu tomo, em cada atitude, em cada relação humana que eu tenho, nos meus negócios, no meu relacionamento conjugal, nas 9 áreas da vida? Essa é uma questão que faz com que a gente reflita no seguinte ponto. Eu sou grato e, ao mesmo tempo, eu peço muitas coisas nas minhas orações, nos momentos privados, onde eu me conecto mais profundamente com a fonte, com Deus. Agora, e nas atitudes diárias? E nas decisões diárias que eu tenho que tomar? Aí está a necessidade de caminharmos no caminho do reino, de caminharmos em direção para entrarmos cada vez mais nessa frequência energética que é me alinhar energeticamente com o caminho, com o reino de Deus. Então, observa que o nosso desafio, e Deus também nos deu o livre-arbítrio, né? Então ele nos deu, mesmo nos deixando claro as regras de como caminhar e entrar no reino, ele nos deu a opção de tomar a decisão pelas atitudes carnais, e aí eu vou mostrar para vocês claramente hoje, em cada uma das ordens da prosperidade, qual é a decisão
carnal e qual é a decisão que nós temos que tomar para caminhar no reino, né? E é isso que está aqui. É isso que está aqui. Eu enjambrei aqui um quadro para vocês, mas eu precisava mostrar isso com muita clareza. Então, ele nos deu o livre-arbítrio em escolher, nas 12 ordens da prosperidade, ele deu o livre-arbítrio em escolher entre o amarelinho e o rosinha, que é o caminho carnal e o caminho do reino. Isso eu vou mostrar para vocês, tá? Então, gente, reino não é geográfico, reino não é institucional, reino não é ritual. O reino é o caminho, é as decisões diárias, é o livre-arbítrio que nós temos em decidir vencer a nós mesmos. Porque esse, no final das contas, é o grande desafio. Vencer o nosso ego, vencer os nossos vícios emocionais. A decisão, as nossas decisões que estão sendo governadas pelo, que eu sempre falo, pelo cavalo, né? O cavalo é o vício emocional, é a decisão pela vida terrena. Quando a gente está sendo governado pelo cavalo e não pelo cavaleiro, a gente está tomando a decisão, o livre-arbítrio está nos levando para caminhos fora da direção do reino. Isso, quando a gente se dá conta disso, a gente certamente passa a tomar decisões melhores nas nossas 9 áreas da vida. Isso vai ficar cada vez mais claro para vocês na live de hoje, tá? Então, botei aqui mais um ponto importante que eu não quero deixar de dizer para vocês. Entrar no reino não é mudar o que você faz, é mudar quem governa você. O que é o governo? O governo é decido baseado nos meus desvios que são oriundos do ego, que é aquela decisão que a gente sabe que é uma cagada, mas a gente decide tomá-la, e aí nas 9 áreas da vida, ou decido caminhar com maturidade, com governança, para caminhar nessa frequência energética que é o reino. Aí botei mais aqui um versículo bíblico que eu não posso deixar de dizer. Mateus 6,33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Isso quando a gente está na vida carnal, parece que é utopia plena, né? Mas Jesus tem tantas passagens que ele mostra, né, que Deus provê tudo, né? Provê alimento aos pássaros, provê água, provê tanta coisa para a gente viver muito bem, e a gente, porque fulano, ciclano, terciano, nem sei se existe essa palavra, é isso aí, produção me apoiando. Tem tal e tal e tal e tal e tal vida fake do Instagram, aí a gente acaba não valorizando aquilo que é essencial e acaba baixando significativamente a nossa qualidade de vida, porque projetamos no outro a vida perfeita. E aí, gente, eu quero rapidamente entrar, porque eu vou dedicar mais tempo nos meus folhetinhos aqui, em 2 pontos. Primeiro, como o reino funciona nas 9 áreas da vida. Porque lembra que as nossas lives são 12 leis da prosperidade
prosperidade agindo nas 9 áreas da vida. Por isso que fica um pouco grande isso aí, né? Fica 12 vezes 9, mas vamos lá. Eu vou passar rapidamente aqui como que o reino impacta em cada área da vida. A área da vida 1, saúde física. Então, quem não cuida do corpo físico, quem decide por questões de gula, está tomando decisões baseadas na vida carnal, no ego, ou no desequilíbrio emocional. Andar no reino, na saúde física, é cuidar do templo do Espírito Santo. Mas, Duda, eu oscilo para cá e para lá. Tudo bem, o importante primeiro é ter clareza de como é decidir pelo reino. Tá? Segundo, relacionamento conjugal. Como é andar no reino? É amar sem negociar valores. É respeitar acima de tudo. Realmente, essa semana eu tive um encontro com 2 pessoas, aí eu pedi, me dá o teu Instagram aí. Peguei o celular e olhei o pesquisar do Instagram ali, né? Pessoas casadas, tu olha no pesquisar do Instagram, tá cheio de denúncias com relação ao que essa pessoa, como ela está drenando o seu tempo. Então, relacionamento conjugal tem a ver com tomar as decisões corretas, focando a energia para dentro do relacionamento conjugal, não para fora. Sempre para dentro do relacionamento conjugal. Porque o mais importante quando a gente fala de reino é o que tu está fazendo quando ninguém está te vendo. Quando a gente, esse é a grande divisão entre aquilo que eu gostaria de ser, gostaria de que as pessoas vissem que eu sou, versus quem realmente eu sou. Porque caminhar e entrar no reino tem a ver principalmente com as atitudes, os pensamentos, as ações que tu tens quando tu tá contigo mesmo. Não é tu mostrando uma performance para aqueles que estão à tua volta. É tu contigo mesmo, é o que passa aí nessa tua cachola. Aí que está a diferença, é aí que está o livre-arbítrio. Eu vou escolher, quando eu estou comigo mesmo, quais caminhos que eu quero seguir, o caminho terreno ou o caminho do reino? No trabalho, como é que é andar no reino, caminhar no reino? Excelência como testemunho. Tudo que eu faço é high performance, é o melhor que eu tenho para entregar. Isso é caminhar no reino. Não importa a empresa que tu estiver, se tu é empreendedor, se tu é um colaborador, se tu é um gestor, é caminhar com excelência. Autoconhecimento, como é que eu caminho no reino? Área da vida 4. Dominar o ego para fazer com que a essência esteja em primeiro plano na minha vida e não sendo dominado pelo cavalo. O cavaleiro tem que estar dominando. Área da vida 5, área financeira, como é que eu caminho no reino, fazendo com que o dinheiro seja o meio e não o Senhor. Quem caminha no reino tem Deus como Senhor e não o dinheiro. Isso é um desvio de 90 e alguns % da humanidade. Área da vida 6, família, como é o caminho no reino? Formar pessoas, não apenas focado em tornar as pessoas aquilo que tu gostaria que elas fossem. Eu quero corrigir os meus pais e quero enquadrar os meus filhos. A semana passada eu ouvi de um pai criticando suavemente a decisão do filho.
Mas mesmo assim, não é o que a gente espera, né? Mas essa foi a decisão. Tipo, é isso? Isso é caminhar no reino? Ou caminhar no reino é valorizar, respeitar a diferença e valorizar as decisões? E apoiar, mesmo que não seja a decisão que tu sonhou para aquela vida. Isso é bem importante, acontece muito, né? Falei ontem ainda sobre isso. Caminhar no reino em conexões e networking. Elevar, não usar como degrau. Caminhar no reino da identidade e poder pessoal. Entender do teu cavalo, do teu ego, para poder dominá-lo. Duda, sempre que a gente tem que dominar, às vezes a gente dá uma escorregada, não tem problema. A questão é clareza, consciência elevada, para que a gente, na maior parte do tempo, esteja a essência tomando a decisão e não o ego. E na espiritualidade, permanecer sempre com a vontade plena do livre-arbítrio, do caminho do reino. E aí eu vou entrar um pouco mais sobre isso. Agora, gente, ontem quando eu deitei na cama, eu já tinha estudado para a live de hoje, revisto os meus materiais e deitei na cama e deitei, não sei se o Theo está na live, levantei porque precisava trazer para vocês a fundamentação destas lives fantásticas que foram feitas ano passado e repetidas de uma forma muito melhor este ano. Toda a fundamentação dessa lógica da prosperidade tem a ver, obviamente, como vocês já viram na palavra, porque a gente traduz a Bíblia de uma forma palatável, mas principalmente num livro oriundo da Bíblia, que é esse livro aqui. Que é... Será que dá para ver? Dá. O Peregrino. O Peregrino, se não o segundo, ele está certamente entre os principais livros que são decorrentes da palavra. Esse livro foi um livro fantástico que chegou para mim na minha caminhada. Eu sempre falo que a gente tem que estar preparado. Quando a gente está preparado para alguns conhecimentos, como o Kybalion, por exemplo. Semana passada ou retrasada, eu indiquei o Kybalion para uma pessoa, porque eu senti que ela estava preparada para ler. E esse livro também é um livro similar a esse, apesar que Kybalion é muito mais complexo, tem a ver com as 7 leis que regem todo o universo, né? Então, esse livro, O Peregrino, escrito por John Bunyan, é fantástico. E o que ele traz, Duda? Ele traz justamente, meus queridos, e aí eu vou pedir o meu quadro agora, vocês não deem risada aqui, porque eu improvisei um flip chart. Eu falei para os guri aqui, me traz o flip chart. Eles nem sabem o que é flip chart, né? Agora, essa aqui é a minha TV que eu uso para desenhar. Ela está virada para virar um flip chart, tá? Então, por que não sabe o que é flip chart? Porque agora tem essas TVs que são as lousas. Também não sabe o que é lousa, gurizada, né? Os quadros dos professores, que antigamente era giz. Hoje eu não sei como é que é. Acho que não é giz mais. Então, meus queridos, esse lindo livro, ele vai ser difícil vocês verem, mas eu vou explicar. Fiquem tranquilos. Ele é uma tradução bíblica com relação a 2 caminhos que nós temos o livre-arbítrio de decidir diariamente para caminhar
Melhorou, Gabi. Boa. Caminhar no reino ou caminhar nas decisões terrenas? Então, sempre quando eu falo de terreno, eu estou falando das decisões do mundo, das decisões do ego, das decisões que os outros fazem com que a gente decida, e não a nossa decisão pura, verdadeira vinda da essência. Então, o peregrino ele diz o seguinte, que quando tu decide pelas decisões mundanas, que é esse caminho da esquerda aqui, e ele traz os versículos bíblicos de cada uma das decisões errôneas que a gente toma, da decisão egóica, e demonstra para a gente aonde nos leva essas decisões errôneas feitas diariamente durante a nossa caminhada da vida, durante o nosso dia a dia. E ao mesmo tempo, o peregrino demonstra que o caminho do reino, para entrar no reino, a porta, isso aqui é uma portinha, tá? Não sei se na live dá para ver. Aqui embaixo tem uma portinha. E a porta de entrada para o reino é muito mais fechada do que o bem-vindo aqui no caminho da perdição. Então observa, naturalmente eu estou aqui para tomar uma decisão, é mais fácil eu entrar no caminho do reino ou entrar aqui no caminho do cassino, do prostíbulo, do álcool, do tabaco, dessas músicas com frequências energéticas baixíssimas. Você sabe muito bem que as nossas células vibram na frequência da música que nós escutamos. Esses dias, um menino no Instagram aí, que eu emprestei dei uma ajuda para ele, escutando aquelas músicas que eu não sei como podem escutar um negócio desse. Sim, eu dei um recado para ele, claro, porque eu sou tentando interferir positivamente na vida de vocês. Então, aqui é o caminho estreito, difícil de tomar decisões. Esses dias eu falei assim, às vezes a gente tem que ser um pouco chato. Para se manter no caminho do reino, nós temos que ser um pouco chato. Porque a sociedade está no caminho da perdição. Meu Deus, tu quer que eu seja santo? Jamais, não é isso, gente. Eu estou falando em 80%, 90%. Não tem problema a gente fazer uma festa, porque isso tem a ver com desfrute. Mas mesmo numa festa, nós temos que ter as decisões corretas dos caminhos do reino. Mas Duda, explica melhor. E eu vou entrar agora vinculando, porque, de novo, as 12 leis da prosperidade vinculadas com as 9 áreas da vida, tem as decisões que vão te levar para cá, e aqui está todos os versículos bíblicos que embasam essa lógica, e as decisões que vão te levar para cá, para o heaven, para o céu, para o reino. Ou, em outras palavras, fazer com que tu viva no caminho do reino. Me explica melhor, Duda. Aí vem as folhinhas agora. E eu vou mostrando para vocês. Então, na ordem 1, responsabilize-se. Responsabilize-se, certo? Na ordem 1, responsabilize-se quando eu tomo a decisão de assumir a responsabilidade, de amadurecer, de governar, de ser responsável pela minha vida, eu tomo uma decisão alinhada com o reino. Com o caminho do reino, com viver. Agora, quando na ordem da vida, na ordem da prosperidade, responsabilize-se,
Eu escolho culpar o mundo, culpar os outros, culpar o pai, culpar a mãe, culpar o filho, culpar a filha, culpar o chefe, culpar o colega, culpar o guarda de trânsito, culpar o prefeito, o vereador. Quando eu decido jogar para fora a responsabilidade, eu justifico, eu terceirizo os problemas na minha vida, eu tomo a decisão mais fácil de entrar no caminho terreno, no caminho mundano. A decisão do reino irresponsabiliza e assumir a responsabilidade. Eu sou o responsável pela minha vida. Ordem 2, organize-se. Ordem 2, quando eu tomo a decisão do imediatismo, da pressa, da ansiedade, da loucura, eu sempre falo para os meus mentorados, de mexer, de ficar dedicando o tempo em coisas que não mexem o ponteiro do teu negócio. Vou no correio, atendo o telefone. Eu estou dando um exemplo bem simples, mas tudo que não mexe o ponteiro, os empresários aí, eu estou tomando a decisão do imediatismo, da pressa e da ansiedade. O caminho vai me levar a quebrar o meu negócio. Agora joga isso para a tua vida pessoal. E aqui, quando eu tomo a decisão de me organizar, priorizar o meu tempo, respeitar o processo, entender que para mim ter resultado tem o início, o meio. Eu citei anteriormente aqui na nossa oração de início da live. Para mim ter sucesso, eu preciso plantar a semente, semear. Eu preciso regar essa semente com adubo, com água, durante um tempo para daí desfrutar. Quando eu entendo isso, eu diminuo a ansiedade, a pressa, diminuo o imediatismo e planto sementes que vão prosperar e me dar frutos se eu perseverar com consistência, constância e consistência. Ordem 3, seja grato. A decisão mundana de ser grato tem a ver com reclamar, com exigir, com comparar. Quando eu, ao invés de ser grato, eu estou reclamando, exigindo e comparando, eu estou tomando a decisão mais fácil, porque a porta é muito maior. A porta do inferno é muito maior. A porta do reino está aqui, meus amigos. Ó. Observa que aqui estão as decisões difíceis, porque a entrada é difícil. Aqui as decisões são fáceis, transferir a responsabilidade. Então, ser grato é aqui reconhecer, honrar a Deus, honrar a fonte, agradecer. Hoje, minhas orações de manhã não tem um pedido. Só tem gratidão. A gratidão é a chave do milagre. Se eu estou no reclamar, eu estou atraindo mais do mesmo problema. Então, por isso que aqui se traduz muito bem, gente, o caminho do reino. Reclamei e atraí mais. É a decisão mais fácil. Agora, eu reconhecer e ser grato, fazer aquilo que está dentro da minha responsabilidade, isso vai te levar no caminho certo, o caminho do heaven. Just like heaven. Ordem 4, seja humilde. Também tem duas portas aqui. Tem a porta fácil. Eu vou botar em cima do bordel aqui, ó. Aqui é o baile. A porta fácil, bordel tá mais... Aqui tá o cassino. A porta fácil aqui, ó, entrada fácil é autopromoção, no Seja Humilde, que é a ordem 4, a autopromoção, o ego inflado. O ego inflado, mas tem aquele ego também, aquele orgulho
velado, aquele orgulho velado para fora, eu sou a pessoa humilde. Aí se tu é cutucado, tu vira ou desmorona, ou vira aquela pessoa que começa a mentalmente condenar aqueles que caminham contigo. Interessante isso, né? Essa semana ainda teve uma discussão bem séria de um assunto bem importante e a pessoa chegou no extremo do orgulho para mim. Deus me colocou aqui, Ele que vai me tirar. Todo mundo está dizendo que está errado, que não tem lógica, mas mesmo assim tu busca um argumento extremamente orgulhoso para sustentar a tua posição. Isso também é algo forte, assim, tá bem? E o seja humilde aqui, no caminho do reino, consciência, aprendizado, lifelong learning, submissão a princípios e valores, e que eles sejam inegociáveis. Isso tudo está saindo daqui. Está saindo daqui. Área da vida não. Ordem 5, honra. Se eu decido pelo caminho mais fácil, eu uso as pessoas como degraus. Eu descarto relações, porque não estão me servindo mais. E honrar no caminho do reino é valorizar, respeitar e construir alianças. Ordem da vida, perdoe. Aqui, quando eu estou no caminho do inferno, eu estou ainda com ressentimento com pai e mãe. Estou com ressentimento com relação àquele meu amigo, minha amiga que me sacaneou. Estou com ressentimento com relação à minha avó, ao meu filho, ao meu colega de trabalho. Tudo eu estou carregando e me levando para cá. Olha o inferno aqui. No perdoe aqui, no caminho do reino, eu estou liberando do coração a perdão. Eu estou vivendo com leveza, com restauração. Na ordem da vida, sirva. Quando eu estou no caminho do inferno, estou usando inferno para exagerar, né? Para dar um tom de emoção aqui. Quando eu estou no caminho da perdição, eu estou buscando poder, status, domínio, e o sirva no caminho do reino é serviço, contribuição, entrega. Seja disciplinado. Essa é muito forte, que a grande maioria está no caminho das lavas. Seja disciplinado no caminho mais fácil. Eu ajo por impulso, prazer imediato, eu começo as coisas e não termino, eu começo coisas erradas, tomo decisões erradas. O seja disciplinado no caminho do reino é constância, consistência, governo interno, domínio próprio. Eu faço o que tem que ser feito, não agindo como uma criança. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. É forte, né? A ordem semeie. Vou trocar, agora vou botar primeiro a portinha mais estreita. Na ordem semeie, eu semeio com princípios, porque pensem comigo, se eu estou semeando errado, eu estou sendo indisciplinado também. E mesmo que eu estou sendo disciplinado em semente ruim,
Também estou errando. Então eu tenho que no semear com princípios, com fidelidade, com confiança. E aqui no caminho do vulcão, eu semeio buscando a troca, interesse, cálculos, só de olho no pila. Falta 3 ainda. Ordem desfrute. Desfrutar no reino é desfrutar com alegria o que tu tens, honrar o que tu tens, ser grato. Esse é o desfrute do reino. Desfrutar com presença, valorizar aonde tu estás. O desfrute é hoje, não é ontem nem amanhã. É hoje, aí no teu trabalho, aí na tua escola, aí onde é que tu estás. Esse é o desfrute, é hoje, agora, nesse segundo, nessa live. Agora, o desfrute no caminho da lava é excesso, fuga, vício. Eu vejo os caras postando, se entubando no álcool, se entubando na charutada. Nossa, o desfrute é comer costelão e tomar barril de chopp. Pode ser um pouco, eventualmente, também não tem problema. Nós estamos falando das decisões diárias. Excesso, fuga e vício. Quando o desfrute passa a ser excesso, fuga e vício, eu estou indo para, como chama, para as fornalhas. Quando eu desfruto hoje com o que eu tenho, com presença, alegria e gratidão, eu estou nos caminhos do reino. Estou vivendo a frequência do reino. E alinhe-se com um propósito maior. Aqui no caminho do quentinho aqui, ó, que tu vai te queimar, o propósito maior aqui é sucesso pessoal, é reconhecimento externo. Se eu for reconhecido pelas pessoas, estarei no heaven. Mas, na verdade, o caminho aqui, o mais estreito, é dedicar o teu tempo para legado, dedicar o teu tempo para passar uma mensagem positiva, para plantar nem que seja 0,1% de melhoria no coração dos teus próximos. Aqui nós estamos falando em elevar o outro. Eu estou falando do alinhe-se a um propósito maior, que é o que eu tratei há 2 semanas atrás. Essa é a decisão mais estreita, porque aqui eu estou querendo o holofote. E aí, para finalizar, a ordem de hoje, o viver no reino fake é viver para si. E aí nós vamos botar exatamente em cima do foguinho aqui do inferno. E viver no reino, no caminho do heaven, do paraíso, é viver para Deus. Ficou bom minha abração aqui, né? Então, meus queridos, é assim que finalizamos essa fantástica série das 12 ordens, das 12 leis para ser próspero. Para ser próspero, caminhe no caminho da estrada, da portinha fechada, da portinha difícil, das decisões difíceis. Aqui está o caminho da prosperidade. Aqui está o caminho do ego, o caminho das decisões mundanas, o caminho fake, o caminho da ilusão, o caminho de que o mundo externo é melhor, mais importante do que o caminho interno. O caminho interno é o caminho de Deus. Muito forte, muito forte. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, surpresa final.
eu pedi para a produção, o Jardel me ajudou muito nisso, em entrelaçar 12 ordens da prosperidade com 9 áreas da vida. Então, nós fizemos um big test. Nós temos que escrever um livro dessa série aí, o Jardel. 12 horas da prosperidade, 9 horas da vida e o teste junto. Tá no forno. O Jardel já está lá na frente. Nós vamos fazer esse livro aqui. E aí nós vamos agora entregar para vocês. O que tem que escrever, produção? Teste. Olha só, nós fizemos um teste que demora quanto tempo para preencher? 15 a 20 minutos. Então reserva na tua agenda 15 a 20 minutos que tu vai entrelaçar 12 leis da prosperidade com 9 áreas da vida. E aí vai fazer um diagnóstico da tua vida hoje. E aí vai listar, olha só que fantástico, vai listar o que tu tem que fazer em ordem de hierarquia, qual a tua menor pontuação, vai dar 12 vezes 9, são 110, 112 vezes 9? Quando dá? 108 itens que tu vai fazer um scanner da tua vida. E aí o resultado desse teste vai ser o seguinte, ó. Lá no topo vai estar a tua menor pontuação de 108 itens. Mas, além disso, vai estar escrito do lado o que tu tem que fazer para melhorar aquele item da tua vida. E aí, meus queridos, tu vai tomar, imagina 108 itens, tu vai tomar a decisão de mudar a tua vida de cima para baixo, daquilo que mais vai impactar nas outras 107. E vai estar escrito uma orientação do que tu tem que fazer para melhorar aquele item. É ou não é? Eu duvido que tenha um diagnóstico tão completo da vida humana, baseada nos princípios do reino, baseado no O Peregrino, baseado na palavra de Deus, de uma forma prática, simples, vivendo a palavra de Deus no dia a dia, não só nos templos. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo espera da gente, que a gente viva o reino em cada decisão, em cada atitude. Então, escrevam um teste aí, que vocês vão receber. Ficou muito legal, ficou até bonito também. Nós fizemos assim, voando nas últimas 2 semanas, mas ficou espetacular. Parabenizo aqui o Jardel, que foi o grande mentor dessa construção, junto comigo. Acho que o Enzo também apoiou na construção da planilha. Obrigado, Enzo. Não sei se tu está online. Então, façam o teste. Dediquem 20 minutos para fazer essa checagem e tomar decisões mais assertivas, mais conscientes, mais alinhadas com o caminho difícil, a entrada difícil que é ensinada na palavra de Deus e traduzida no O Peregrino, que, como já foi dito no início da live, escrito aqui, se não me engano o André escreveu, é um dos livros mais orientativos e lidos, de 1600 e pouco, tá, gente? Então, escrito por um cara que estava preso. Então, gente, muito feliz por esse momento aqui, finalizar essa série, que ela tenha contribuído para vocês e que a gente possa melhorar 1% a nossa vida com esse conteúdo. Certamente, o meu caminho também, o nosso caminho da produção aqui, a gente deu mais um passinho para servir a Deus nessa curta vida que temos aqui nessa encarnação. Tá bem? Vamos fazer a nossa mentalização final para fechar a nossa egrégora. A gente abriu espiritualmente a nossa egrégora e agora fechamos a nossa mentalização final. Um segundinho aí. Pai, obrigado por esse momento, por essa manhã. Obrigado pela nossa vida, pelo nosso respirar, pelo bater do nosso coração, Pai. Obrigado por aqueles que caminham com a gente. Obrigado por nos trazer essa sabedoria, a sabedoria que transborda dos nossos corações.
Que as pessoas que nos acompanham, que seguiram essa trilha de lives das 12 ordens da prosperidade, decidam pela porta mais difícil de entrar, a porta do reino. As decisões do mundo são fáceis. A gente sabe, Pai, que Tu nos testa, nos provoca, nos alimenta, nos direciona em cada decisão. Que nós possamos, através do nosso livre-arbítrio, tomar a decisão dos caminhos do reino, dos caminhos de propagar a palavra, dos caminhos de iluminar primeiro a nossa casa, nosso cônjuge, nossos filhos, iluminando a eles, Pai, que a gente ilumine as nossas empresas, nossos colaboradores, ilumine os nossos colegas, ilumine a nossa comunidade, que através de cada um de nós, a luz que Tu espera que sejamos, seja intensificada em todos os ambientes que nós participamos. Obrigado por aqueles que nos seguem, Pai. Obrigado por aqueles que estão sendo transformados através da sabedoria que Tu vem colocando em nossos corações. É isso que eu desejo, é isso que eu profetizo em Teu nome. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uou! Valeu! Amém! Tamo junto e bora mudar o mundo. Bora fazer um mundo melhor. Depende de nós tomarmos a decisão de seguirmos o caminho do reino. Tamo junto, bora pra cima e pau na máquina. Que bom que tu chegou até aqui. Aproveita o embalo que eu separei mais 2 assuntos para ti. Segue no flow.